Boa noite. Respire fundo. Imagine por um instante que temos uma fotografia do universo quando ele era apenas um bebê. Uma imagem da primeira luz, capturada 14 bilhões de anos depois. Agora, imagine que nessa foto perfeita há uma mancha, uma contusão inexplicável, uma área muito maior e muito mais fria do que deveria ser. Os cientistas a chamam de mancha fria. Mas e se essa marca for mais do que um defeito? E se for a prova de algo inimaginável? Um portal? Ou o toque de outro universo? Hoje, vamos viajar juntos até essa fronteira da realidade. Vamos desvendar o segredo da mancha fria e talvez encontrar uma porta para o desconhecido. Para entender nosso destino, precisamos voltar ao começo de tudo. Não ao Big Bang em si, mas ao seu primeiro eco. 380 mil anos após a grande explosão, o universo esfriou o suficiente para que a luz pudesse viajar livremente pela primeira vez. Essa luz primordial, esse brilho antigo, ainda nos cerca hoje. É a radiação cósmica de fundo. Pense nela como o mapa mais antigo que existe. Um mapa que mostra a temperatura do universo em sua infância. E esse mapa é incrivelmente uniforme, com variações de temperatura minúsculas, exceto por um lugar. Em 2004, os astrônomos, analisando os dados do satélite WMAP, encontraram algo que não deveria estar lá. Uma região vasta, na constelação de Erídano, com uma temperatura anormalmente baixa. A mancha fria. Um sussurro de gelo no calor do universo nascente. A descoberta foi como encontrar uma palavra escrita à mão em um documento perfeitamente impresso. As leis da física, como as entendemos, previam pequenas flutuações de temperatura, pontos ligeiramente mais quentes ou mais frios. Mas a mancha fria era diferente, era gigantesca. Abrange uma área do céu com mais de 1 bilhão de anos-luz de diâmetro. A probabilidade de uma flutuação tão grande ocorrer por acaso é ínfima, quase impossível. A comunidade científica precisava de uma explicação. A primeira ideia, a mais lógica, era que algo em nosso próprio quintal cósmico estava bloqueando a visão. Talvez uma nuvem de poeira na Via Láctea. Mas observações mais detalhadas descartaram essa hipótese. A mancha não era um problema no telescópio. Ela estava lá, impressa no tecido do próprio espaço-tempo. Uma cicatriz do nascimento do cosmos. Imagine o universo como um oceano calmo, com pequenas ondas na superfície. Essas ondas são as flutuações de temperatura. A mancha fria, nesse oceano, não seria uma onda. Seria um redemoinho profundo e silencioso. Algo que puxa o calor para baixo, criando uma depressão no mapa cósmico. E é essa sensação de puxar que levou à primeira grande teoria para explicar o mistério. Essa teoria nos leva a um dos lugares mais solitários que se pode imaginar. Um supervazio. Um lugar onde a matéria é extraordinariamente escassa. Uma bolha de quase nada, com um diâmetro de centenas de milhões de anos-luz. A ideia é que, quando a luz antiga da radiação cósmica de fundo atravessa esse vazio, ela perde um pouco de energia. Ela se cansa, por assim dizer, e chega até nós um pouco mais fria. A mancha fria seria, então, a sombra cósmica projetada por essa imensa ausência. Por um tempo, essa parecia ser a resposta. Astrônomos vasculharam aquela região do céu e, de fato, encontraram um vazio. Um grande vazio, com menos galáxias do que o esperado.
Parecia que o caso estava encerrado. O mistério era apenas um truque de luz e gravidade, uma ilusão de ótica em escala cósmica causada por uma das maiores estruturas conhecidas do universo, o supervazio de Erídano. Mas o universo raramente entrega seus segredos com tanta facilidade. Estudos mais aprofundados, usando telescópios mais potentes, começaram a questionar essa solução elegante. Eles mapearam o supervazio com mais precisão e fizeram os cálculos novamente. E a conclusão foi desconcertante. O vazio existe sim, mas ele não é vazio o suficiente. Ele não é grande o suficiente para explicar toda a queda de temperatura que vemos. O supervazio de Erídano consegue explicar apenas uma pequena fração da frieza da mancha. O restante do frio permanece um mistério. A sombra é muito mais escura do que o objeto que deveria projetá-la. A explicação mais segura, a mais convencional, não era suficiente. E quando a física convencional falha, a porta se abre para ideias muito mais estranhas. É aqui que nossa jornada nos leva para além das fronteiras do conhecido, para o reino do que poderia ser, se não é um vazio dentro do nosso universo. E se for algo de fora? A teoria mais fascinante, a que faz nossa imaginação voar, é a de que a mancha fria é uma contusão, uma marca deixada por uma colisão com outro universo. Feche os olhos e imagine. No instante primordial, nosso universo não era a única bolha de realidade a surgir do nada. Havia outras. Um oceano de universos borbulhando na espuma do multiverso. E, em um momento fugaz, logo após o nosso Big Bang, outra bolha de universo, outro cosmos, gentilmente tocou o nosso. Esse toque não foi violento. Foi um esbarrão cósmico, mas foi o suficiente para deixar uma marca. A colisão teria puxado energia daquela região do nosso universo infantil, criando uma área permanentemente mais fria. A mancha fria não seria uma ausência de matéria, mas uma cicatriz de contato. A prova física de que não estamos sozinhos, não apenas na vastidão do espaço, mas na vastidão da própria existência. Essa ideia, conhecida como a teoria do emaranhamento quântico com um universo paralelo, parece ficção científica, mas ela é baseada em modelos teóricos sérios, como a teoria das cordas. Ela sugere que nosso universo de 3 dimensões espaciais pode ser apenas uma membrana flutuando em um hiperespaço com mais dimensões. E outras membranas, outros universos, flutuam perto de nós. Se isso for verdade, a mancha fria é a descoberta mais profunda de toda a história humana. É a primeira evidência observacional de um multiverso. É um portal, não no sentido de que possamos atravessá-lo, mas um portal de informação. Uma janela que nos permite vislumbrar a existência de outra realidade, com outras leis físicas, outras estrelas, talvez outras formas de vida. Vamos nos permitir sonhar por um momento. O que existiria do outro lado? Um universo espelhado, onde o tempo corre para trás? Um universo onde as constantes da física são ligeiramente diferentes, criando estrelas de cores que não podemos imaginar e galáxias com formas que desafiam nossa geometria? Talvez seja um universo morto, frio e escuro, que roubou um pouco do calor do nosso.
Ou talvez seja um universo vibrante, muito mais energético, e o nosso toque o tenha esfriado apenas um pouco. A mancha fria seria, então, um registro fóssil de um encontro entre dois gigantes cósmicos no amanhecer dos tempos. Essa teoria também resolve o problema do supervazio. O vazio ainda está lá, contribuindo com uma pequena parte do efeito. Mas a causa principal, a fonte do frio profundo, seria essa interação exótica, esse evento de outro mundo. As duas teorias, a do vazio e a do portal, poderiam coexistir, cada uma explicando uma peça do quebra-cabeça. Astrônomos de todo o mundo estão agora apontando seus instrumentos mais sensíveis para a mancha fria. Eles buscam padrões sutis na luz, pequenas distorções que poderiam confirmar ou refutar a ideia de uma colisão cósmica. Eles estão procurando pela assinatura de outro universo, escondida no brilho mais antigo que podemos ver. Pense na imensidão dessa busca. Estamos olhando para o eco do Big Bang, para uma região a bilhões de anos-luz de distância, procurando pela sombra de um evento que aconteceu há quase 14 bilhões de anos. Uma sombra que pode ser a prova de uma realidade totalmente diferente da nossa. Independentemente da resposta final, a mancha fria já mudou a forma como vemos o cosmos. Ela nos lembrou que nosso modelo do universo, o modelo padrão da cosmologia, é incompleto. Existem anomalias, mistérios nas bordas do nosso conhecimento que nos forçam a ser mais humildes e mais criativos. Ela nos ensina que o universo não é apenas um lugar de ordem previsível, mas também de surpresas e anomalias. É um lugar onde o vazio pode ter uma história para contar e onde uma mancha fria no céu pode ser uma janela para o infinito. Enquanto você se prepara para dormir, deixe sua mente flutuar nessa região fria do espaço. Não é um lugar assustador. É um lugar de profundo mistério e potencial. Um lugar que nos conecta à maior de todas as questões. O que mais existe por aí? Imagine a textura daquela luz antiga, não como a vemos nos mapas, em cores falsas de azul e vermelho, mas como ela realmente é. Uma onda de micro-ondas, um sussurro térmico que preenche todo o espaço. E naquela sinfonia suave, há uma nota mais baixa, mais profunda, a nota da mancha fria. Talvez essa nota seja a ressonância de outra física, de outras possibilidades. Cada vez que olhamos para ela, estamos, de certa forma, olhando para fora da nossa própria casa cósmica. É o equivalente a ver uma sombra estranha passando pela sua janela. Você não sabe o que é, mas sabe que algo está lá fora. Essa incerteza é linda. Ela nos dá espaço para imaginar, nos dá a liberdade de pensar que a realidade é muito mais vasta, muito mais complexa e muito mais mágica do que nossos livros didáticos nos dizem. A ciência não é sobre ter todas as respostas, é sobre se apaixonar pelas perguntas. A mancha fria é uma das maiores perguntas que o universo já nos fez. É um convite para pensar além, para questionar o que significa universo, para considerar que a nossa realidade pode ser apenas uma entre incontáveis outras, uma folha em uma floresta infinita de existências. Respire, sinta a calma dessa vastidão. A busca por respostas continuará por décadas, talvez séculos. Novos telescópios, como o James Webb, podem nos dar novas pistas, novas peças para esse quebra-cabeça cósmico. Mas por enquanto, o mistério permanece.
E isso é bom, porque os mistérios nos mantêm vivos. Eles alimentam nossa curiosidade e nos impulsionam para a frente. A mancha fria é um lembrete de que, não importa o quanto aprendamos, sempre haverá um novo horizonte para explorar, uma nova porta para tentar abrir. Ela nos mostra que o mapa do nosso universo pode ter bordas, mas a própria existência pode não ter. A história escrita na primeira luz do tempo ainda tem páginas em branco, capítulos que ainda não conseguimos ler. E em um desses capítulos pode estar a história de um encontro de mundos. Deixe que esse pensamento o embale. A ideia de que nosso universo tocou o outro, que há uma conexão, por mais tênue que seja, com algo além. Isso não nos torna menores. Pelo contrário, isso nos torna parte de algo infinitamente maior. Uma tapeçaria de realidades, tecida no tear do tempo. A mancha fria não é, portanto, uma falha no design cósmico. É uma característica, uma marca de nascença única. Um sinal de que nosso universo tem uma história de fundo mais rica e misteriosa do que jamais poderíamos ter sonhado. Então, enquanto a escuridão o envolve, pense nessa mancha de um azul profundo no mapa do tempo. Um lugar de silêncio e frio. Um lugar que pode ser um super vazio ou pode ser um portal. De qualquer forma, é um lugar de admiração. Um lugar para onde nossa mente pode viajar enquanto nosso corpo descansa. Um último mistério antes do sono chegar. Nossa jornada termina aqui, por esta noite, flutuando diante da maior anomalia do nosso universo. Vimos com uma explicação mais simples, um super vazio parece não ser suficiente para desvendar o segredo da mancha fria. E ousamos imaginar a alternativa, uma marca de nascença, a cicatriz de um toque de um universo paralelo, um vislumbre de um multiverso. A verdade ainda está lá fora, escondida na luz de 14 bilhões de anos. Mas o mistério, por si só, já é uma recompensa. Ele nos mostra que o cosmos é um livro com muito mais páginas do que podemos contar. E cada descoberta abre um novo capítulo, mais estranho e maravilhoso que o anterior. Obrigado por viajar comigo esta noite. Espero que esta história cósmica lhe traga paz e um sono profundo. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar seus sonhos cósmicos. Agora, uma última pergunta para você levar para os seus sonhos. O que você acha que se esconde na mancha fria? Um vazio? Ou uma porta para o desconhecido? Deixe sua teoria nos comentários. Durma bem.